Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal e também aqueles que têm deixado seus comentários, é sempre muito importante para nós. E essa semana nós voltamos com o nosso quadro Bíblia Comentada com o nosso pastor tão querido, pastor Davinci. Seja Amém. muito bem-vindo ao canal. Amém, obrigado. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, como nós estamos nessa sequência de estudos, estamos falando sobre os 5 ministérios e hoje, como você viu no título do vídeo, nós vamos falar sobre o ministério do evangelista. E eu quero ler novamente esse texto que está em Efésios 4, a partir do verso 10, que diz assim: E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade do que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Bom, quero passar a palavra ao pastor Davinci para nos fazer os devidos comentários a respeito do ministério evangelístico. Amém. A nível de introdução, eu queria só lembrar algo que a gente já comentou no vídeo passado, que é o seguinte: não existe superioridade em relação aos dons. Então, quando a gente estuda os dons da Bíblia, não existe essa questão de hierarquia. O apóstolo é superior ao evangelista, então não há essa superioridade. Quando a gente fala sobre os ministérios da igreja, eles estão relacionados, como o próprio texto diz, ao crescimento da igreja, ao corpo de Cristo. Não tem nada a ver com a hierarquia da igreja, né? Então esse texto de Efésios fala sobre isso, sobre a maturação da igreja, sobre o crescimento do corpo de Cristo. Então, evangelista, apóstolo, não há diferença hierárquica entre eles. Eu queria ler um texto, quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, ele fala assim: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, olha que interessante, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente ou cabalmente o seu ministério. O ministério de um evangelista, ele é um ministério dado por Deus à igreja e ele é tão importante quanto qualquer outro dom ministerial que nós encontramos na palavra do Senhor. O termo evangelista, no grego, significa portador ou transmissor de boas notícias. É aquele que transmite as boas novas, porque evangelho significa o quê? Boas novas. O evangelista é aquele que transmite, aquele que porta as boas notícias. Então, o ministério evangelístico nada mais é do que uma capacitação do Senhor para pessoas proclamarem o evangelho de Deus. Temos na Bíblia vários exemplos de evangelistas, né? Nós temos, por exemplo, o próprio Timóteo, que apesar de ser um pastor local, ele também era um evangelista, como o próprio Paulo fala. E nós temos um exemplo clássico de um evangelista na Bíblia, que é Filipe. Sim. Filipe, que a nível de governo de igreja, ele era um diácono, a nível de serviço na igreja local, ele era um diácono, mas a nível de igreja extra-local, né, mundial, Filipe, ele era o quê? Um evangelista. Então nós vemos o ministério evangelístico muito claro na vida dele. A Bíblia, no entanto, fala pouco do ministério evangelístico. Sim. Nós temos provavelmente apenas 3 versículos, um pouquinho mais, algumas outras referências não explícitas sobre o ministério evangelístico, mas nem por isso é um ministério com menos importância. É um ministério tão importante quanto qualquer outro ministério. Em algumas denominações, o evangelista ele é visto como um cargo. Então a gente vai para algumas denominações, o evangelista é visto como um cargo. Como que acontece esse cargo do evangelista em algumas denominações? O evangelista ele está abaixo do pastor, mas está acima do presbítero. Então é uma ideia hierárquica quando você fala do ministério evangelístico, né? Mas, mais uma vez, a Bíblia ela não coloca o ministério evangelístico como uma hierarquia. Ele trabalha como suprimento à igreja, como amadurecimento da igreja, nada a ver com hierarquia. O governo local
é até uma sugestão aqui para o pastor Wagner, talvez a gente possa até trabalhar essa ideia de governo da igreja. O que é o governo da igreja, né? Quais são, de fato, aqueles que lideram a igreja do Senhor? Mas os dons ministeriais não são o governo da igreja, eles servem para um outro propósito que nós até já falamos sobre isso. É verdade, o interessante é que, embora a gente tenha essa concepção, né, de como algo hierárquico, o evangelista, não, como o pastor Da Vinci disse, não tem essa função como nenhum dos ministérios, e eles se completam entre si. Então o evangelista faz um papel extremamente importante, embora o ID seja para todos nós, ou seja, nós tenhamos essa incumbência de proclamar as boas novas do Senhor, mas a gente tem o ofício do evangelista, né? Ou seja, quando eu, por exemplo, vou evangelizar, o meu evangelismo é muito pastoral. Então a minha forma de evangelizar é sempre impregnada pelo meu ofício, né? Então muito provavelmente eu vou mais para a parte do cuidado. Sim. Né? E o evangelista, ele já é aquela pessoa que você diz, não é possível que aqui vai ter alguma conversão, né? E ele consegue tocar os corações pelo dom que há nele, né? Com mensagens simples, porque são direcionadas a pessoas não convertidas, né? Então são mensagens mais simples. Sim. Muitas vezes a gente olha e diz assim, nossa, fiz uma mensagem, né, tão bonita, tão preparada, né, com um esboço, com introdução, né? E não toca as pessoas como evangelista, por causa do dom que ele carrega. Então ele é muito importante para a igreja, né? Todo cristão, ele de fato, ele é chamado, por exemplo, a cuidar um dos outros. Sim. São aqueles famosos mandamentos uns aos outros. Sim. Exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Mas nem todo cristão é um pastor. Sim. Então, apesar de nós mutuamente nos pastorearmos, no sentido de cuidar uns dos outros, nem todo mundo é pastor. Todos nós temos, todo cristão ele tem uma missão. Tem o ID de Jesus, né? Tem a grande comissão, tem o mandamento do Senhor para ir por todo mundo, pregar o evangelho, mas nem todos têm o ofício de evangelista. Então, todo cristão, ele precisa ser um missionário de fato, né? Alguém já disse, todo cristão, o cristão, na verdade, ou ele é um missionário ou ele é um impostor, né? Então, isso é um fato. Mas nem todos são evangelistas. O evangelista, ele tem uma graça, ele tem uma capacitação sobrenatural do Senhor para pregar o evangelho. Então, ele tem uma graça do Senhor para conduzir pessoas a Cristo. E isso é algo sobrenatural, né? Não é algo que vem dele, não é um dom natural, é um dom de fato sobrenatural. E vemos que além da capacitação do Senhor para pregar o evangelho na vida do evangelista, algo que envolve o ministério evangelístico na Bíblia é a demonstração de poder. Então, vinculado à pregação do evangelho, nós temos o ministério evangelístico vinculado à demonstração de poder. Por quê? A pregação, ela não consiste apenas em palavras persuasivas humanas. Pelo contrário, a pregação, ela também envolve demonstração de poder. É um grande engano de algumas pessoas pensarem que Deus precisa de poder. Só que o fato é, o poder, o milagre, as curas são uma chave, são portas evangelísticas. Alguém já disse, inclusive, que um milagre ele equivale a mais do que 1000 sermões. O exemplo que eu vivi em Moçambique, por exemplo, é que nós tínhamos que evangelizar vilas que eram dominadas pelos muçulmanos. E quando a gente chegou naquelas vilas, a orientação era não fale de Alá, não fale de Maomé, enfim. E nós chegávamos e perguntávamos, olha, você tem alguma doença, alguma enfermidade, algo que você precisa de oração? E as pessoas diziam, sim, tem um problema, etc. Você crê que Jesus pode te curar? Sim, não, ok, posso orar por você? E aí quando nós orávamos, as pessoas eram curadas. E através da cura nós batizamos em um dia 40 muçulmanos. Nós se converteram, nós batizamos no dia seguinte, né? Então, para você ver o quanto que o poder, ele Sim. realmente está atrelado ao evangelismo. Sim. Né? O evangelista, ele prega não apenas aos ouvidos, mas ele prega também aos olhos, ele prega ao coração, ele tem essa graça do Senhor. Então, evangelista, além da capacitação de pregar usando palavras, ele envolto tem a questão da demonstração do poder. Literalmente, a gente pode falar o seguinte, enquanto o apóstolo ele tem aquela função que nós já trabalhamos anteriormente, de lançar as bases, de edificar ministérios, o evangelista, por outro lado, ele tem essa função de anunciar o evangelho, ele então tem como esse encargo, anunciar o evangelho,
e com mensagens que vão tocar tantas pessoas, né? O evangelista, literalmente, ele é um pescador de almas. Esse é o evangelista. O evangelista é aquele que é um pescador. Enquanto o apóstolo está com uma marreta, talvez muitas vezes, né? Quebrando lugares, abrindo caminhos, né? Com instrumentos para abrir caminhos. Por outro lado, o evangelista ele vem com a sua rede, lançando a rede, né? Pescando pessoas. Alguns se intitulam missionários evangelistas, mas se especializaram apenas em preparar mensagens para crente. Então, assim, eu vejo em muitos lugares pessoas se auto-titular, eu sou missionário, eu sou evangelista, mas não sai de dentro da igreja. Não sai do contexto de 4 paredes. Isso não é missionário. Isso não é um evangelista. O evangelista é aquele que está nos valados, nas esquinas, está nos presídios, está em lugares onde ninguém vai. Sim. Esse é o evangelista, é justamente aquele que vai onde outros não vão. O evangelista é aquele que vai longe, é aquele que vai distante para levar a palavra, para levar o evangelho, né? Então o evangelista, ele é tanto um pescador de almas quanto um semeador, porque ele é aquele que vai lançando a semente, ele vai anunciando as boas novas. O evangelista é aquele que não perde oportunidade para pregar o evangelho, né? Então o evangelista, ele pode estar no ônibus, ele pode estar no hospital, ele pode estar num velório, ele pode estar num casamento, ele vai anunciar o evangelho, ele vai pregar o evangelho e vai fazer apelo, porque o evangelista é aquele que prega a tempo e fora de tempo. O evangelista, ele queima por isso, né? Às vezes você está do lado de um evangelista, você passa às vezes até vergonha, você como crente, porque ele vai evangelizando todo mundo, ele vai parando no meio da rua e vai parando a pessoa e, sabe? Por quê? Isso é o seu ofício, a sua vida é isso. E você fala, não vai dar certo. Não vai dar certo. E no final tem um monte de conversão. É algo... É algo realmente sobrenatural. É algo realmente sobrenatural, o ministério evangelístico. Isso é muito importante, né? E a gente também queria falar sobre esse tema também. É importante a gente dizer que pelo ministério evangelístico ser um ministério muito externo, muitos evangelistas de ofício têm uma dificuldade nos dias atuais de serem pastoreados, Sim. de também terem uma história local, fundamentos locais, que são extremamente importantes para qualquer ofício, né? Ou seja, não é o fato de eu ser chamado para fora que isso me isenta de estar numa congregação local, de fazer parte dessa congregação, de ser pastoreado e direcionado. Porque o evangelista tem esse espírito de liberdade, Sim. né? E às vezes ele confunde essa liberdade com a libertinagem, que é quando eu perco qualquer referência. Que né? é o grande extremo, assim, o grande perigo que eu como pastor, eu vejo de muitos que têm ministério itinerantes e que não prestam contas à sua igreja local. Então existem pessoas que têm ministério itinerante, nunca para ser pastoreado. Então a pessoa, aí você sai de um extremo, como a gente sempre fala isso, sai de um extremo e vai para o outro. Então, já que eu sou evangelista, eu não tenho que ficar dentro da igreja, então aí a pessoa sai, vai para outros lugares, mas não é pastoreado, não é acompanhado, não presta contas, e aí já é um outro problema. Porque o evangelista, apesar de trabalhar fora, de ir para fora, ele precisa ser pastoreado, ele precisa prestar contas, inclusive à sua igreja local. Sim. Porque assim como o apóstolo, quem envia o apóstolo é uma igreja, o evangelista também ele tem um vínculo com sua igreja. Então ele precisa estar ali, precisa receber instrução, precisa receber alimento, porque quando você para de receber, você para de dar. Como que você pode dar um alimento se você parou de receber? Nós devemos lembrar que todos nós não somos fonte, todos nós somos instrumento. Então se a gente para de receber da fonte, para de receber, a gente para de entregar. Isso é muito importante. Bom, queremos deixar esse aviso aí e também essa orientação a respeito desse ministério tão importante para o corpo de Cristo. E estaremos aqui, se Deus quiser, falando dos outros ministérios também muito em breve, não é isso, pastor? Sim. Eu queria finalizar falando o seguinte: certamente você deve conhecer algum evangelista, né? A gente hoje, quando fala de ministério evangelístico, sempre vem à nossa mente, por exemplo, Billy Graham, que é considerado o maior evangelista de todos os tempos. E de fato, gente, é inegável o ministério evangelístico de Billy Graham. Sim. Mas nós temos outras pessoas, por exemplo, Reinhard Bonnke, né, que o coração dele queima pela África. Inclusive ele está passando o bastão, para quem não sabe, o Daniel Kolenda, que é um outro, sabe, exímio evangelista, e tantos outros. Hoje eu vejo tantos ministérios, por exemplo, surgindo em faculdades, em escolas, esses movimentos por aí afora, ministérios que têm alcançado essa geração. Eu acho isso tudo tão interessante. Eu quero deixar uma palavra, principalmente para você que é evangelista.
Você que é evangelista, você que queima por almas, por pessoas, saia de trás das malhadas. Saia de trás dos livros, das redes sociais apenas, pare de se esconder. O seu lugar é com pessoas. O seu lugar é indo para os vales, para os prostíbulos, para os presídios, no lugar onde Deus te mandar. Afinal de contas, o campo é o mundo. Eu oro para que Deus levante mais trabalhadores nessa seara dele. Amém. Bom, o recado ficou dado para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mais uma vez, quero agradecer, pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por colaborar com o canal. Amém? Amém. Então, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.